parece o vocalista do Toto. Parece o Valu falou que ele tá mais pra... O Gabriel falou, eu vou te falar qual foi a definição que o Gabriel deu aqui, ó. Que mullet estranho. Uma mistura de Rambo 3, o Rambo na versão do Rambo 3, com dente de sabre do X-Men. Muito feliz, Tá, Gabriel. ó, não esperem tetinha logo mais, que não vai ter não. Neguete tá aqui, já vai começar a falar. Tudo bem, Neguete? Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Tudo bem? Obrigado. Neguete é nosso convidado especial. Tô aqui com o Valuzeiro, tô aqui com... Trocaram de lugar? O que aconteceu? Porque acho que aqui eu vou ficar mais quieto. Aqui ninguém... Você fica insuportavelmente incomodando o galante. Deixa eu ver aqui, ó. A casa pediu pra mudar Vamos você lá, de mudar. lugar. Ó. Quem é o André? Foi. Ai, Gosta do HG. Foi por causa disso, porque eu mexo pouco, né? Aí, acho que agora vai melhorar, pessoal. E de repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu pode ganhar. Aí. Ô, meu jovem, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Conta até duas. Hoje contra o Atlético Bucaramanga, eu não consigo. Então os caras não perdem faz 50 dias. Esses 50 dias foram 5 jogos, né? Com o calendário deles lá, pra eles pelo menos tá muito bom. Agora, sabe o que acontece? Veio da Libertadores, vai pegar um Atlético que todo mundo sabe dos problemas, nós já falamos aqui, e num setor de meio campo com mais problemas, né? Todo mundo sabe. Patrick, lesão por estresse, o Rubens vendido, ou está sendo negociado, não está no jogo. E aí, o que eu apurei de informação? Minha fonte é realmente muito confiável. Ele até treinou o Ivan Roman de volante, mas a possibilidade, pode mudar daqui até lá, é exatamente de Franco, Menino, Igor Gomes e Scarpa. Te agrada, Neguete, esse meio campo? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde. Agrada, obviamente que dentro daquilo que está disponível também, né, Everton? O que está disponível a gente também não está podendo escolher muita coisa. Então, vamos com o que temos. Não tem. E outra coisa, o Elton estava lembrando ali, se ele tiver um problema, sei lá, uma contusão, uma expulsão, ele não tem como substituir. Então, porque o Atlético foi com 5, boa tarde, hein? O Atlético foi com 5 jogadores de meio campo. Scarpa, Franco, Menino, Igor Gomes e Bernard. São esses 5 jogadores que o Atlético tem à disposição no meio campo. Provavelmente o Atlético hoje deve entrar em campo com Franco, Menino, Igor Gomes e Scarpa. 4 jogadores no meio campo. Então, o Atlético, dos 5 que ele tem, ele já entra logo de cara com 4. E eu entendo e concordo, eu gosto dessa escalação, porque o Atlético vai precisar preencher o meio campo. É um jogo difícil, é um jogo complicado. O Breno hoje trouxe pra gente a campanha da equipe do Bucaramanga na Libertadores. Então encarou o Fortaleza, encarou o Racing, venceu o Racing jogando na Argentina. Então tudo isso tem peso para enfrentar essa equipe. O Breno trouxe uma outra informação que também acho importante, dos 25 mil ingressos, dos 25 mil lugares que tem o estádio, 23 mil ingressos já foram vendidos. Então, teremos o estádio cheio, teremos aquele clima de Libertadores, teremos aquele clima de decisão, porque é uma decisão. O Atlético se colocou na disputa de uma repescagem na Copa Sul-Americana. Então, esse problema foi o próprio Atlético que buscou. Porque se tivesse vencido o Cienciano, ou se não tivesse perdido para o Iquique, o Atlético teria uma posição melhor e estaria só esperando nas oitavas de final. Voltando ao assunto dos 4 jogadores de meio campo, se o Atlético tiver que fazer algum tipo de substituição ou uma mudança de esquema, principalmente no meio campo, a opção é o Bernard. E o Bernard não tem mudado o jogo no Atlético. O torcedor atleticano, eu acho que já cansou do esperar o Bernard fazer algo diferente para esse time do Atlético. A outra opção é o Ivan Roman ser improvisado no meio-campo como volante, caso venha acontecer algum problema, que eu espero que não aconteça e que o Atlético possa voltar vivo do jogo lá na Colômbia. Eu estou te sentindo extremamente incomodado, preocupado acima da média. Né? Desde a rádio hoje mais cedo, aliás, você é nosso convidado, sempre de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Rola lá na Band News, o nosso Band News na área, também aqui no YouTube. Aliás, já aproveito para agradecer, porque vocês sabem, vocês tiveram acesso ao Ibope aqui, o crescimento
na primeira meia hora, na segunda meia hora foi maior ainda, um negócio espetacular. E você, desde que você chegou lá, eu tenho te sentido com o semblante carregado, tanto quanto incomodado, taciturno. E o soro? Sorumbático. Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal. Olha o desânimo, cara. É porque eu sou expressivo, né, cara? Eu expresso as coisas que eu sinto. Então, assim, me fala uma notícia boa do Atlético, pelo menos nas últimas 2 semanas. Caiu o Pix. Mas é obrigatório, Mas era para ter acontecido no 5º dia útil. Então, isso não é uma notícia boa. É porque está me preocupando. Ontem o Atlético foi rebaixado para a Série B do Sub-20. Né? É você pegar, e a gente está aqui hoje, com todo o respeito que eu tenho, mas nós estamos preocupados que o Atlético vai jogar contra o Atlético Bucaramanga. Pô, desculpa, com todo respeito, né? Não era pra gente estar preocupado com o elenco que o Atlético tem, né? Quando eu olho e penso assim, Hulk, Scarpa, né? Dudu, Arana, Everson, Lianco, cara, o time é muito bom. Então a única coisa que eu espero aqui hoje é que esses caras entrem em campo hoje e mostrem o potencial deles, porque eles têm plenas condições de chegar lá e de vencer. Nós estamos falando de uma situação da falta de um volante, ok, né? E aí nós estamos imaginando que o Atlético vai ser massacrado, né? Ele tem que se defender, ok, mas eu estou esperando que o Atlético também proponha jogo, que o Atlético possa ir lá e ganhar o jogo. É o Atlético, cara. Sabe, é o Atlético, está na hora da gente também parar de ficar menosprezando. Ah, a situação toda é ruim, mas é o Atlético. Mas quem está menosprezando? Não, é porque ontem aqui, todo mundo aqui fechou o empate. Mas não, você não fecha? Não, você não fecha o empate? Não fecho, não. Que isso, cara? Eu quero que o Atlético vença. Vai ser um jogo muito difícil. É difícil. Vai ser um jogo muito difícil. Conta pra ele, né, Guedes? Como é que vai jogar na Colômbia? Você fecha o empate. Eu vejo que vai ser um jogo complicado, porque o estádio acanhado, a gente sabe que times colombianos são times bons. Sim. E a gente tem esse fator aí que, infelizmente, afeta o jogador. Esse extracampo, ele infelizmente conta muito negativamente. Nós já estamos sem um volante, nós já estamos sem as pessoas ali da posição, né? E isso, sem som de dúvida, que faz muita diferença. Mas você fecha o empate, Neguete? Você assina o empate agora? Eu assino 1-0 pro Atlético. Que isso! 1-0 pro Atlético. A experiência. 1-0 pro Atlético. Esses jogadores têm qualidade para decidir um jogo? Não, isso é indiscutível. Indiscutível, pô. Eu sei. E não é o momento agora que eles têm que mostrar, porque, olha, o Atlético pagou o salário, não pagou? Era todo obrigação. dia. Ainda tá Era atrasado, obrigação, mas estava todo dia. Para poder melhorar a situação, nada melhor do que uma vitória fora de casa agora. Sem dúvida. Eu acredito assim que, como vocês falaram, é uma obrigação o clube estar com os salários quitados. Mas se a gente for comparar elenco, gente, não tenho o que dizer que o elenco do Atlético é 1000 vezes melhor do que o Bucaramanga. Mas não quer dizer nada. Nós não poderíamos estar preocupados realmente com o Bucaramanga, gente. É uma verdade, sem menosprezar, obviamente. Mas já menosprezando. Mas a gente sabe que eles estão lá 5 jogos sem perder. Mas são 5 jogos, igual o Everton falou, o calendário desse é totalmente diferente. 5 jogos, gente. E o Atlético aqui, voltando, obviamente, desse recesso que teve essa infelicidade do último jogo aí, mas tem um grupo muito qualificado que a gente também tem que valorizar. A TV lá, a TV Manguinha lá, vai pegar seu corte pra pôr na preleção lá, viu? A TV Manguinha lá de Bucaramanga, a TV Manguinha. Vai lá, ex-zagueiro atleticano desdenha do nosso Buca, o Buca da massa. Você não vai falar nada não, irmão? Vou, boa tarde pra você, boa tarde pros amigos aqui, em especial o Neguete, hoje nosso convidado. Cara, assim, o Bucaramanga, que o Breno falou silabicamente, o Atlético só vai enfrentar porque não conseguiu se impor diante do Cienciano na arena e também não conseguiu vencer o Iquique. Então é por isso que o Atlético está encarando o Bucaramanga. Assim, falar da qualidade do Atlético, dos jogadores, a gente está falando de jogadores que estão no elenco e foram campeões de quase tudo em 2021, isso tem que ser posto de lado. Este jogo de hoje é uma atmosfera à parte. A gente tem que colocar em questão qual que é o momento do Atlético na temporada. O Atlético vai jogar um jogo de 180 minutos. Não é necessário. Se o Atlético conseguir resolver, como a equipe do Del Valle conseguiu resolver contra o Vasco, no primeiro está resolvido.
apesar do Diniz dizer que na volta o Vasco tem... Não vai reverter. Se o Atlético conseguir fazer um 4-0, e eu acho que pela qualidade dos jogadores que tem no elenco, o Atlético é capaz. Mas a gente tem que lembrar também, fazer um exercício. Os jogadores desta qualidade absurda que o Atlético tem no momento, todos estão em qual momento? Né? Nesse atual recorte agora. Como é que está o futebol do Scarpa? Ele está um jogador, pelo menos, ele é um jogador super qualificado para mim, mas ele tem tido apresentações, nota 7, 7,5, 8. O próprio Hulk, até neste momento, está vivendo qual tipo de fase está vivendo? Fez o gol olímpico contra o Bahia, que poderia ter gerado empate. Eu acho que é preciso haver uma mobilização especial, mais do que querer provar, como sugere o Breno, a qualidade do elenco diante do Bucaramanga, na Colômbia. O Atlético tem que saber jogar a eliminatória. E é uma eliminatória com 2 tempos de 90 minutos. Vai jogar o primeiro tempo hoje. Eu gosto da possibilidade do Igor Gomes estar em campo. Eu penso que é um jogo que o Atlético tem que valorizar muito a posse de bola de maneira objetiva. É momento dos jogadores que têm capacidade técnica elevada, o próprio Scarpa, que eu disse, o Hulk, o Igor Gomes, que tem um bom toque na bola, serem opções para quê? Para que a defesa, Neguete, consiga respirar, o meio-campo consiga respirar, porque você sabe bem, você pode falar, os primeiros 20 minutos, eu acho que a equipe colombiana vai tentar vir para um abafa para cima do Atlético, que tem jogadores de muita qualidade e ainda assim não se alterou o estilo em um determinado momento para se jogar contra o Cruzeiro e não foi uma partida onde o Atlético conseguiu ter um desempenho satisfatório. Eu acho que não é nenhum tipo de vergonha ou demérito à qualidade que o Atlético tem, se pensar não apenas na partida de hoje, mas na volta também na Arena MRV. Tem uma coisa que o Galante chamou a atenção hoje lá, Neguete. Nós entrevistamos aqui semana passada o Ricardo Drubski. A gente escuta vê as coletivas do Léo Jardim, a gente vê coletivas de outros treinadores e tal, da exigência da competitividade, né? Se não competir, cara, se não correr mais do que o seu adversário, se não se igualar na parte no aspecto físico, porque tecnicamente isso é melhor. Se você se iguala no aspecto físico, obviamente você fica mais perto de trazer um bom resultado. Eu tenho questionado muito o Atlético na peça defensiva. Defensivamente o Atlético me incomoda muito, que eu acho um time muito frouxo, marca de longe, marca com os olhos e tal. É uma observação que você faz quando você assiste aos jogos do Atlético, que às vezes cerca demais. Contra o Bahia, o segundo gol do Bahia, ficaram no cerca Lourenço, cara. Não tem para dar uma chegada, não pode ter jogo depois que você empata um jogo daquele. E aí quando você vai nas estatísticas, o Atlético tem problemas realmente defensivos. Te incomoda quando você assiste? Infelizmente a gente sabe que assim, o futebol de hoje ele exige muito que a gente compacte mais o time. Hoje a gente sabe que o futebol está muito físico, né? Muito físico. E aquele menor espaço que a gente der hoje para o adversário é fatal. Então eu acredito assim, se nós tivéssemos, né, alguns jogadores assim com o estilo do Lianco, que hoje representa o Atlético, hoje o Lianco representa o Atlético. Acho que quando a gente quer falar de Atlético, o símbolo do Atlético hoje é o Lianco, que é um cara aguerrido, um cara brabo. A gente sabe que o zagueiro tem que ser brabo, não pode ficar dando risada, mostrando os dentes para os atacantes. E hoje a gente sabe que não tem sido dessa forma. Então eu acho assim, que o futebol hoje exige muita pegada, o futebol hoje é muito físico, tecnicamente a gente sabe que nós temos qualidade, o brasileiro tem qualidade, o Atlético tem qualidade para um jogo como de hoje à noite, mas o principal hoje é igualar a vontade. Se nós igualarmos a vontade hoje e conseguirmos segurar aqueles primeiros 15 minutos, que é fundamental, eu acredito que realmente aí dá para me cravar realmente 1-0 hoje. Olha aqui, ó, daqui a pouco eu quero te ouvir. No momento hoje do Atlético sem a bola, a gente vê o Atlético geralmente marcar num 4-4-2, né? Pensando no meio campo um pouco mais preenchido, eu faria, acho que talvez pudesse ser interessante, até no momento que o Atlético recuperar, ter uma saída com o Rony pelo lado esquerdo, aí ele voltando um pouco mais pelo lado esquerdo, quando ele fez da maneira que tinha Hulk e Dudu no ataque,
talvez seja também uma das variações, né, que o Atlético possa ter, porque eu acredito que a equipe colombiana vai querer explorar muitos corredores através da velocidade do Atlético. Você colocando, de repente, o Scarpa de um lado, tendo o Natanael, o Alan Franco podendo proteger um dos lados e do outro lado você ter, quem sabe, um Rony voltando, também comprometido com o Arana, que ainda está em busca do seu melhor ritmo, e também com o Gabriel Menino, você pode fazer uma fortaleza um pouco maior, pensando no momento. E quando vai jogar, de repente você tem o Rony, um jogador de velocidade, pode sair, pode até pegar também o Bucaramanga em uma situação mais desprevenida, principalmente isso para os 20 primeiros minutos do jogo, que eu acho que serão essenciais para o andamento da partida. O Alu lembrou de um negócio ali que eu preciso falar com você. Quando você tem o Rubens no jogo, o Rubens dá um suporte muito importante pelo lado esquerdo, ali na peça defensiva, para o Arana, que defensivamente tem lá suas limitações, e para o zagueiro do lado esquerdo, que para mim é o Malpanda. E aí quando você perde esse cara, o lado esquerdo do Atlético me preocupa muito, de defesa do Atlético. Me preocupa muito. Com o Rubens a preocupação seria bem menor. Mas sem o Rubens, eu vou te dizer que eu estou bem preocupado com o lado esquerdo de defesa do Atlético. Só vale lembrar, se eles estão 5 jogos sem perder, o Atlético antes do jogo contra o Bahia estava a 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Eu estava em Salvador e eu não acho que o Atlético fez um jogo ruim. Não, também eu acho acho que o Atlético fez um bom jogo. E acho que a maneira com que a gente espera que o Bucaramanga jogue contra o Atlético pode ser bom para o Atlético, porque lá na Bahia, para mim, faltou o Rony. Faltou o Rony ali para poder ser aquela peça no ataque do Atlético. O Atlético teve algumas chances, mas a coisa ali com o Dudu, ela não encaixou no ataque. Teve alguns contra-ataques, o Atlético saiu, em alguns momentos até teve o controle do jogo. Eu acho que hoje porque a gente, eu falo, né, o Atlético tem tantas notícias ruins, né, que a gente está aqui falando da ausência do Rubens. E a gente, às vezes, era para estar falando aqui, olha, o Atlético tem o retorno do Everson, tem o retorno do Rony, que pode fortalecer esse time. Mas aí vem o Coelho, que tem a ausência do Coelho, a ausência do Rubens. Coitado do Cuca, né? Ele tem que se virar para ir montando um time. Mas mesmo assim, eu acho que, como o Valu disse, essa maneira com que eles vão jogar, o Atlético podendo sair em contra-ataques, cara, você tem um cara que pode definir lá na frente, você tem um Hulk que pode definir lá na frente. Você tem um meio de campo que sabe conduzir a bola, sabe contornar isso, o próprio Scarpa, com a experiência. Agora, o que mais me preocupa não é o Bucaramanga, sinceramente, é o Atlético. É qual a postura que o Atlético vai ter em campo, sabe? Se o Atlético vai ser esse time competitivo que a gente está esperando, se vai ser esse time de pegada, como o Neguete falou, o time que vai correr mais que o advogado. Né, sabe? É isso que eu quero saber, qual é o espírito que o Atlético vai colocar em campo hoje. Porque quando a gente coloca no papel, o Atlético tem um bom time, sim. Você não e tem um time que é experiente, tem um time cascudo, mas aí na hora que você olha na prática, esse time cascudo levou um gol faltando o quê? 10 segundos para acabar o jogo. É esse tipo de coisa que me preocupa, é a postura do Atlético. O adversário, eu já falei, né? Respeito, tudo bem, mas o Atlético no papel é o melhor. Então quero ver a postura, espero. E só para fechar, é uma grande oportunidade do Atlético começar a dar uma guinada. Porque se você olhar o caminho do Atlético, você vai esperar o quê? Que vai ser contra o Palmeiras, a guinada, lá em São Paulo? Que vai ser contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro? Cara, o melhor momento agora para você buscar, inclusive, a torcida para o seu lado, conseguir um resultado hoje expressivo. Eu só queria voltar ao que o Neguete falou sobre o aspecto físico, né? A entrega, né? Tem que se igualar no desejo, na vontade, né? Na força mesmo, no físico, que é o que a gente tanto fala sobre o futebol. E que você, quando o Breno estava falando, mas o Atlético não tem sido. Então, ou seja, é algo que chama a atenção de todos. O Neguete citou isso, o Valu já falou, você cobrou aqui, você por um instante também falou. Então, o Atlético precisa ter mais corpo, mais presença, ser mais físico, ter mais gana de buscar atitude. Atitude, eu acho que a palavra ideal é isso. O Atlético precisa de ter mais atitude, ter foco, ter vontade de pegar e conseguir as vitórias. Porque até mesmo quando você lembra do jogo contra o Bahia, a atitude nos últimos minutos do jogo deveria ter sido diferente. O Atlético ele precisa entender a situação dele, do fora de campo, e a sequência que ele vinha tendo no Campeonato Brasileiro. Então ali era um prato de comida, deveria ser um prato de comida, aquele empate que o Atlético buscou a duras penas. O Atlético, então, ele precisa ter a atitude
mesmo quando está empatando um jogo, no caso do Bahia, quando está buscando uma vitória para cima do Bucaramanga. Tem a atitude. É isso que vocês estão falando aí, eu estou falando que não tem sido, porque e aí eu estou me baseando nos números, né? E aí não quer dizer que tem mais a ver com característica do que propriamente com a vontade, com o estado anímico, que vem de espírito e não de animação, né? É mais por característica, eu entendo. Característica de elenco, de encaixe. Não estou falando que tem jogador roubando. Aliás, o que está roubando, quando fala roubando, você sabe que é uma força de expressão, né? Miguel. Que é o Miguel, que é o Fausto Vera, que o Atlético quer que vá embora e ele quer ir embora, mas tem que arrumar um jeito. Já falamos isso aqui. Então, o outro que para mim, que dava Miguel aqui também está longe, que é o Vargas, que nem lá para onde ele foi, eles aguentaram, tanto o Miguel. Então, não é isso que eu estou falando de característica mesmo. Os resultados, quando você vai nas estatísticas e vê o Atlético sem a bola, eu acho que tem a ver com o elenco, tem a ver com o meio-campo que não é pegador, porque nem jogador de origem tem, é isso. Tá? Não é falando que o jogador está dando migué porque não caiu o salário, porque não está não. Antes de cair o Pix, que foi anteontem, né? Aliás, durante o programa a gente recebeu uma informação, né, de uma fonte que ainda não havia caído, e aí umas 2, 3 horas depois, essa mesma fonte me chamou e falou, agora caiu na minha conta aqui. Anteontem. Né? Foi anteontem. Então, contra o Bahia, eu sinceramente, cara, eu não achei que o Atlético deu migué. Não. Pelo contrário, correu, tentou, só que no final ali ficou no Cerca Lourenço, que é uma marca registrada do Atlético, de ficar no Cerca Lourenço, né? E aí tem jogador que dá um apagão, você citou hoje lá a questão do menino. Né? O menino precisa tomar um choque antes de entrar em campo hoje, precisa tomar um choque. Né? Quem é esse cara que está o tempo inteiro numa intensidade maior, ele não está mais no elenco, é o Rubens. E vale lembrar que, por exemplo, tem que ter 5 Rones no time. E também porque quando toma esse gol do Bahia, você tinha mais de 5 atacantes em campo, porque o Cuca botou todo mundo. Foi pilhando atacante. E aí, você não tinha quem? Tinha que ter ali na frente da área. Que seja o Ivan Romão, que aliás cabeça de área que o Ivan Atlético Romão. não tem. O Atlético não tem o cabeça de área. Que isso, cara, é uma coisa assim, que é o beabá, né, cara? É o básico, né? O Atlético tem que fazer pra ontem. Tem que fazer das tripas coração pra contratar um primeiro volante. Porque senão não adianta. O Neguete tá aí, sabe disso, né? É o cara pra proteger o zagueiro, né, Neguete? Aquele cara pra carregar o piano na frente das áreas. Qual foi o melhor volante que jogou com você a ponto de proteger o setor que você trabalhava? Pierre. Aí. É isso. Aliviava? Nossa, ele falava, pode ficar tranquilo que eu tô aqui. Mas ele corria pros 4, né, O Pierre... Uma coisa eu não tive a oportunidade de jogar com ele aqui no Atlético. Eu joguei com ele no Paraná, mas era um cara que a gente falava assim, pode ficar tranquilo que o Pierrinho tá aqui. Pegou ele novinho. Você jogou com ele, ele tava novinho. Com mais disposição ainda. Imagina ele com menos no Paraná. rodagem ainda, então você imagina. Cara, Pierre e Donizete. O Atlético não, os times naturalmente gostam, mas tem torcida que gosta de jogador mais técnico e tal. Mas a marca registrada do Atlético ao longo da sua história dá a esses caras aí, Pierre, Donizete, o Lianco agora, o próprio Rubens. Esses caras têm uma marca registrada de quê? Raça, entrega, determinação. É isso, cara. Então, quando o que eu lamento é que você tem um baita de um goleiro, você tem um zagueiro que é eu acho o Lianco um zagueiraço, e não pode aliviar mesmo não, e tem que encarar, e tem que fazer o que tá fazendo mesmo. Aí você tinha um jogador que você não tem mais, que é o Rubens, montando essa espinha dorsal ali. Arana. O Arana... Você ainda não tá naquele... O Arana, mais ou menos, assim. O Arana, antes da contusão, ele entregava mais um aspecto de intensidade, no aspecto físico. Depois da contusão, eu noto que está um pouco ainda travado. Freio de mão, né? Defensivamente é um problema, ele não tem tanta velocidade mais. Eu acho assim que é experiente, se posiciona bem, tem qualidade, mas eu acho que falta essa intensidade que passa, por exemplo, o Saravia. Mas o Saravia não tem a técnica que ele tem. Então é valência de um e de outro, né? Agora, se você não tem esses volantes, cara, não tem como. Esse gol contra o Bahia, você viu, né, Guedes? Se você tem ali 2 jogadores pegadores na entrada da área, esses caras, talvez os 2 gols do Bahia, mas talvez, se existe no futebol, os gols não teriam saído, não tinha ninguém marcando. Sem saudosismo nenhum, a gente sabe que o Atlético, sempre por característica de ter na sua base, eram goleiros, zagueiros e volantes. Né? Sempre fez esses jogadores. E se a gente for pensar, quem foram esses jogadores? E demonstravam muita raça.
Todos esses jogadores que tiveram para trás, nessas posições que o Atlético formou na história, se você for buscar, são jogadores de extrema raça. E hoje, vou falar a verdade, hoje, os jogadores que aqui estão hoje, nos times brasileiros, hoje eles não se dedicam tanto assim. Vamos falar, eu fui formado dentro do Atlético, eu cheguei lá em 92, então eu cheguei lá com 10 anos de idade. Então eu falo que se, num jogo, se a opção do cara chutar a bola ou chutar a minha cabeça, eu dava a minha cabeça pro cara chutar. Só que hoje a gente não tem isso mais. Então a gente está falando do Rubens, que foi criado dentro do Atlético, que a gente está falando, demonstrando aí que é um cara extremamente raçudo, um cara de entrega, um cara que chega lá, dá o 100% dele. Então nós temos o Lianco aí, que não foi gerado aqui, mas por característica é um cara espetacular no sentido de raça, de vontade, de determinação, veste a camisa. E hoje, infelizmente, a gente está com muito poucos jogadores criados dentro do clube. E você não cria uma identidade. Você não tem identidade. Hoje os clubes não têm identidade, porque os jogadores não são formados dentro do clube, infelizmente. E aí, vamos falar que só monetariamente os caras ganham muito, mas, infelizmente, não dedicam muito como deveriam se dedicar. Ô, Neguete, então tá faltando a base, dentro da base do Atlético, eles entenderem qual é o perfil do jogador atleticano? Olha, o perfil do clube do Atlético é qual? Raça. Então, tá faltando isso, tá faltando explicar isso pra eles. O Atlético já fala isso, de raça, entendeu? Então, hoje a gente tem que buscar esse tipo de perfil de atletas, mas infelizmente a gente sabe que também está acontecendo tanta coisa na base dos clubes hoje que não estamos produzindo, nós estamos trazendo os jogadores de outros clubes para a base e não estamos formando, desde os dentes de leite, que não existe mais hoje, mas hoje é tudo falando de sub, né? Então é sub-7, sub-8. Então esses meninos sub-7, se eles conseguirem chegar ao profissional, esses aí vão ter o sangue atleticano. Identificação. Identificação com o Atlético. Mas quando você fala disso aí da base, eu vou te fazer uma pergunta para você me responder daqui a pouco. Ontem o Atlético foi rebaixado no sub-20. O Atlético foi rebaixado no feminino do ano passado e subiu esse ano, foi quase rebaixado no profissional, e ontem o Atlético foi rebaixado no sub-20. Nesse período em que o Palmeiras, por exemplo, tem um profissional, que é o João Paulo Sampaio, já passaram pelo menos uns 5 no Atlético. O problema está nos profissionais ou nos processos? Daqui a pouco você fala, porque eu preciso